Oi pessoal, nesse exercício a gente vai fazer a descrição e o esboço das curvas de nível da função f de x, y igual raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y quadrado. Esse é um exercício da lista de exercícios referente a essa parte da matéria. Bem, para começar, é importante a gente lembrar qual é o domínio dessa função. O domínio dessa função eu encontro determinando a condição necessária para que eu possa calcular o valor raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y ao quadrado. Nesse caso, para que aconteça um valor positivo dentro da raiz e eu possa extrair a raiz, eu preciso garantir a condição 25 menos x quadrado menos y ao quadrado, ou seja, 20 maior ou igual que x quadrado mais y ao quadrado. Num desenho, o esboço dessa região é o seguinte: eu procuro no plano cartesiano o conjunto de pontos x e y que cumpram essa condição aqui. O conjunto de pontos que cumpre a condição x quadrado mais y ao quadrado igual a 25 é um círculo de raio 5. Os pontos que cumprem a condição x quadrado mais y ao quadrado menor do que 25 são os pontos que ficam dentro desse círculo de raio 5, ok? Sobre a imagem dessa função, o que eu posso dizer? Bem, eu sei que os resultados, quando eu usar valores dos pares x e y para substituir aqui e calcular 25 menos x quadrado menos y ao quadrado, esse valor certamente é maior ou igual que zero. Então, a imagem começa no valor zero. Por outro lado, como eu sempre vou descontar de 25 alguma coisa positiva, porque está elevado ao quadrado aqui, na melhor ou pior das hipóteses, eu vou descontar zero para o x e zero para o y. Por isso, o maior valor que pode restar dentro da raiz é o 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, esta imagem fica dentro do intervalo 0, 5. O que é que isso significa? Se o meu objetivo é esboçar curvas de nível tem a ver com o gráfico da função. O gráfico da função está numa região do R3, aonde eu consigo esboçar essa função aqui. Bem, que região do R3 é essa? A terceira coordenada, os pontos desses pontos do R3, pode ser no mínimo 0, no máximo 5. Por isso, os níveis, as fatias do gráfico que eu vou fazer por planos horizontais, podem ser feitas em níveis K, variando de 0 até 5. Que valores eu vou escolher? Por exemplo, o 0 e o 5, e mais alguns valores entre 0 e 5, para ver se não vai ter curvas de nível com formatos diferentes. Então, primeiro, se eu escolher o nível K igual a 0, quando eu fizer a interseção da função, do gráfico da função, que eu obtenho 25 menos x quadrado menos y ao quadrado, com um plano que passa em z igual a 0, que curva eu encontro? Para determinar essa curva, eu vou elevar ambos os lados da igualdade ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado o lado esquerdo, isso vai cancelar a raiz, e sobra só o 25 menos x quadrado menos y ao quadrado, e do lado direito continua 0. Então, eu tenho 25 menos x quadrado menos y ao quadrado igual a 0, de novo, 25 igual x quadrado mais y ao quadrado. Essa figurinha aqui é um círculo de raio 5. Círculo de raio R igual a 5. Quando eu for para outro nível, que figura eu encontro? Por exemplo, no nível
1. Eu não preciso utilizar valores inteiros para calcular os níveis, eu poderia calcular a curva de nível 1,5. No entanto, para as contas ficarem mais simples, é usual a gente escolher valores inteiros. Então, no caso de k igual a 1, se eu fizer a interseção do gráfico da função f de xy, 25 menos x² menos y², com um plano horizontal passando na altura 1, a figura que eu encontro, vou elevar de novo ambos os lados ao quadrado, vai ser 25 menos x² menos y² igual a 1, 24, fazendo 25 menos 1, igual x² mais y². Essa figura continua sendo um círculo, porém agora o raio dela é raiz quadrada de 24. O raio deste círculo é um pouco menor do que o raio que a gente obteve no caso do nível 0. Então, aqui continua sendo um círculo de raio raiz de 24. Se eu escolher algum nível diferente de 1 e ainda anterior a 5, eu continuo com círculos de raio cada vez um pouquinho menor. No nível 5, o que acontece? Quando eu fizer a interseção da função, do gráfico da função 25 menos x² menos y², com o plano z igual a 5, e elevar ao quadrado para simplificar essa raiz, eu fico com 25 x² menos y² igual a 25, e por isso vai dar x² mais y² igual a 0. Os pontos do plano que satisfazem essa equação não são mais os pontos de um círculo, sim o ponto de coordenadas x, y igual a 0, 0. Então, como é que eu faço o esboço dessas curvas de nível? É usual a gente esboçar as curvas de nível no plano, mesmo que o gráfico seja um gráfico de R3, porque essa função tem duas variáveis. Então, no nível 0, a figura que eu encontro é um círculo de raio 5. Aqui é o raio 5 e o nível 0. Depois, o outro nível que a gente calculou foi o nível 1. Então, aqui foi uma figura com um raio um pouquinho menor. Antes era raiz quadrada de 25, agora é raiz quadrada de 24. Então, o nível 1, eu encontro um círculo de raio raiz quadrada de 24. Depois, no nível 5, eu encontrei só o pontinho 0, 0. Outras coisas que eu posso afirmar. Não calculamos, mas tudo indica que os outros níveis entre acima de 0 e menores do que 5 vão continuar dando outros circulinhos com raio cada vez menor. Então, as curvas de nível dessa função aqui são círculos para os níveis de 0 fechado até 5 aberto, e é o pontinho 0, 0 exatamente quando eu escolher o nível 5. Tá, mas essas aqui então seriam as curvas de nível. Como isso me ajuda a saber alguma coisa sobre o gráfico dessa função? Significa que se eu fosse esboçar no R3 a figura que representa os pontos x, y, z, onde o z eu calculo dessa forma aqui, o gráfico dela é algo parecido com isso aqui. No nível 0, eu tenho um círculo de raio 5. Depois, conforme eu for subindo os níveis, o raio diminui
um pouquinho mais. Mais uma vez aqui, até chegar num pontinho. Ou seja, a figura que eu tenho é parecida com essa. Algebricamente, eu também posso chegar a essa conclusão pensando que os pontos que eu procuro são os pontos da forma z igual a raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, se eu elevar ambos os lados ao quadrado, z quadrado igual a 25 menos x quadrado menos y ao quadrado, que são os pontos que cumprem a condição 25 igual x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Esses pontos aqui, eles pertencem à esfera de raio 5, mas não é a esfera inteira, é só a parte superior da esfera, porque a imagem vai da altura 0 até a altura 5.